Coloca pra esse lado aí, Humberto. Eu vou abrindo aqui. Mas as duas perguntas que eu queria fazer são duas perguntas assim. A primeira pergunta é o seguinte. Tem um biotipo, né? Como você mostrou nos desenhos, até na capa da revista. Tem um biotipo esse ET de Varginha. A diferença é que um era sem pelo, o outro era com, né? Uhum. Tem outras descrições e uma diferença entre biotipos de outros extraterrestres ou de outros seres que não foram identificados? E se tem, qual é a diferença? Qual que são as nuances? E se você souber onde eles foram encontrados, né? Uhum. Na verdade, saber da onde é a procedência deles, isso a gente não tem. Claro. Né? Podem ser várias teorias, aí, como eu já falei, intraterrestre, extraterrestre, de outras dimensões, né? Seres do futuro. Ao mesmo tempo também. Agora, o que a gente percebe? Esses seres, eles têm uma tipologia diferenciada. 80% dos casos é aqueles baixinhos, cabeçudos, com olho preto, né? Que é o Grey, que a gente chama. Ou tipo alfa. 15% dos casos são seres parecidos conosco, que geralmente têm as feições belas, assim, geralmente louro, de olho azul, aquelas coisas que a mulherada ficaria louca, né? Mesmo? Só voltando né? no alfa. Gianecchini, né? Estilo Gianecchini. Alfa. Só voltando no alfa. Onde esses casos eles são reportados, tem... como é que eu posso dizer? Tem relatos deles em vários casos? Tem alguns exemplos de casos que tem o alfa? Sim, tem vários casos do tipo alfa. A maioria dos casos, 80%, quando tem tripulantes, é esse tipo aí, de olho preto. E eles são aqueles que fazem as abduções, os sequestros, que fazem as experiências genéticas, implantes, né, nas testemunhas, que fazem algum tipo de experiência com os seres humanos dentro dos objetos. Você acha que esses são os superiores? Esses que, por exemplo, estariam comandando a operação de Varginha, onde pegaram os outros Não necessariamente. Não necessariamente, porque tem alguns abduzidos que relatam, às vezes, seres diferentes, de diferentes tipologias, trabalhando junto dentro da nave, durante o processo de abdução que a pessoa está passando. Em outros casos, às vezes é só aquele tipo de ser mesmo que é avistado. Certo. Então, a maioria desses abdutores são esses baixinhos, cabeçudo, né? E com olho preto e geralmente cinzento. A diferença... E são baixinhos, tá? De 1,20 m, 1,5 m no máximo. Esses daí são... A diferença entre esses que você está falando e aquele de Varginha é só o olho preto ou não? Não, então, o de Varginha ele já seria uma outra classificação. Certo. Que está dentro de uma classificação de 5%. Eu falei de 80% o alfa, 15% o beta, que é parecido conosco, mas são belos, pode variar em estatura também, até 2 metros, 3 metros, 2,5 metros, né? Mas se eu ver na rua, eu sei que não é humano, ou não? Se ele botar um terno, ele entra, vem. Se até entrevista ele aqui... Sério? Passa batido, entendeu? Mas tem uma história, alguma história assim que fala, conviveu com um beta por tanto tempo? Não tem. Tem, assim, pessoas que tiveram contato com esses tripulantes. Tem o caso João Freitas Guimarães, que aconteceu em São Sebastião na década de 50 também, que ele foi levado a bordo da nave, eram esses seres loiros, tudo. Tem o caso lá do Carran, né, que foi em Minas Gerais, da Bianca e do Hermínio, caso Hermínio e Bianca, que inclusive foi, na época, naquele programa Flávio Cavalcante, bem antigo, e eles deram depoimento, tudo. A Bianca morreu agora, não tem nem um mês que ela faleceu. O Hermínio já tinha falecido. Eles tiveram também contato com esses seres aí, tipo beta. E tem vários outros casos aí. Na época da Operação Prato, que foi coordenada pelo capitão Irangê Holanda, isso na década de 70, 77, 78, eles falavam também de alguns seres que apareciam na região de Colares, lá no Pará, estado do Pará, que tinham essa configuração também. Até os dias atuais, vez ou outra, aparece esse tipo de ser também, que é 15%. E 5% seria esse, igual o de Varginha, com o corpo coberto de pelos, seres robóticos, seres que não têm, assim, por exemplo, cabeça
tronco e 2 braços e 2 pernas. Às vezes tem, sei lá, 3 pernas, né? Uma coisa meio bizarra. Meio humanoide, mas bizarra. Entendi. Entendeu? Então são 5%. Geralmente eu falo essas características, essas 3 tipologias para facilitar. Só que tem alguns pesquisadores estrangeiros que já fizeram outras tipologias que chegam até 20, tipo 30, né? Porque eles vão dividindo dentro de cada faixa de tipologia dessa com algumas características específicas, entendeu? Então, assim, são vários seres de tipologia diferente que nos visitam com objetivos diferenciados, com naves de formatos diferenciados e provavelmente de procedências diferentes e com objetivos diferentes também. Então é muito complexo o fenômeno OVNI, e quando você vai para essa parte de tipologia, aí complica mais ainda. Mas, falando de tipologia,